Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que vocês estejam muito bem, né, de saúde. Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, tá, de energia e primeira lei da termodinâmica. Na aula passada vocês viram toda a definição de energia cinética, energia potencial e trabalho na mecânica, né, na qual, ah, na qual a gente calculava o trabalho, né, em termos de força e deslocamento, né? E a gente viu também que quando uma força resultante faz com que um corpo seja acelerado, né? Eu mostrei os desenhos lá para vocês tudo, ou aumenta a sua elevação ou ambos, né? O trabalho pode ser considerado como uma transferência de energia para o corpo. Essa energia, ela é energia armazenada, tanto como energia potencial gravitacional e ou energia cinética, né? Então foi isso que a gente viu na aula passada. Só que na termodinâmica a gente precisa saber de mais detalhes, né, por exemplo, de interações com a vizinhança, né, do seu sistema com a vizinhança. Então vamos expandir, né, o trabalho na mecânica, vamos expandir para termodinâmica. Né? Então eu já tinha dado um spoiler na aula passada, né, nesse slide aqui, que mostra a definição termodinâmica do trabalho. Tá? Olha só, aqui, na termodinâmica, a gente considera que o trabalho é executado por um sistema se o único efeito sobre a vizinhança puder ser equivalente ao levantamento de um peso. Ah, professor, mas como assim isso, né? Olha aqui esse exemplo, essa imagem aqui dessa turbina de aeronave, né? Então você tem o motor todo aqui dele, né, a turbina toda como o meu sistema, né? E o que está como a minha vizinhança aqui está a hélice, né? Então olha só, a fronteira do meu sistema aqui e aqui fora está a hélice da aeronave. Essa hélice, pessoal, então está conectada a um eixo aqui na minha turbina. Essa hélice, esse trabalho realizado, né, do meu sistema, ou seja, do motor da turbina para a vizinhança, vai ser um trabalho de eixo, né? Esse trabalho para girar essa hélice aqui equivale, a gente pode se dizer que equivale ao levantamento de um peso, como se tivesse uma polia lá na ponta do meu eixo levantando um peso. Tá? Então é isso que ele quer dizer. Então a gente estende. Antes a gente calculava o trabalho somente em termos de força e deslocamento, né? E aqui em termodinâmica a gente vai estender esse conceito como se o único efeito sobre a vizinhança puder ser equivalente ao levantamento de um peso. Tá? Olha só que o que dá para a gente falar aqui também, ó, que é super importante para vocês e ao longo da vida, né? O trabalho, pessoal, ele é um modo pelo qual a energia ela é transferida, tá? Somente energia é transferida ou armazenada. O trabalho não é transferido e nem armazenado. O trabalho ele é realizado, tá? Então cuidado com esses termos, né? Energia sim, energia ela pode ser transferida ou armazenada, né? Essa energia pode ser transferida, por exemplo, através de trabalho sendo realizado sobre a minha vizinhança, né? Do meu sistema para a minha vizinhança ou da vizinhança para o meu sistema, tá? Exemplos de trabalho, né? Na termodinâmica, eixos rotativos, está aqui um exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Fluxo de eletricidade. Pô, professor, mas como assim, né? Fluxo de eletricidade. Pô, seria o trabalho elétrico. Mas o que tem a ver com o levantamento de um peso, né? Imagine vocês uma bateria, né, conectada a um motor elétrico, né? Então, quando você tem esse fluxo de eletricidade, né, quando você tem uma corrente devido a um DDP, né, que você tem nessa bateria, você gera um trabalho, né? Você está realizando um trabalho, vamos dizer, elétrico para o seu motor, né? E esse motor é como se ele tivesse a função de levantar um peso, tá? Então é basicamente isso daí. Então esses são exemplos, né, de trabalho que a gente vai utilizar na termodinâmica ao longo do curso aqui, tá bom? É, pessoal, a gente vai. Antes de continuar aqui a aula, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para vocês, fazer uma pergunta, né? Deixa eu perguntar. Trabalho, né? É uma propriedade extensiva? É uma propriedade intensiva? Ou sei lá, não é uma propriedade?
que vocês me responderiam? Né? Pensa um pouquinho, tá? Pessoal, trabalho não é uma propriedade, tá? Trabalho não é propriedade. Professor, por que trabalho não é uma propriedade? Não tem equação de trabalho aqui na mecânica? Força vezes o deslocamento, né? Você precisa saber como essas forças variam com o deslocamento, né? A gente não precisa saber. Então, o valor do trabalho ele vai depender de detalhes, vamos dizer, das interações que vão aparecer entre o sistema e a vizinhança durante um processo que está sendo realizado, né? E não só do estado inicial e estado final do meu processo, tá? Do meu sistema. Então, o trabalho não é uma propriedade do sistema ou também não é uma propriedade da vizinhança, tá? Como que eu posso escrever isso daí, né? Olha aqui. Deixa eu escrever aqui para vocês. Trabalho, tá? A gente sabe, então, que trabalho é igual a integral do estado 1 para o estado 2, né? Das forças, da força resultante pelo deslocamento, né? Essa força aqui, né? A gente precisa saber como a força varia com o deslocamento, tá? Então, o valor do trabalho depende de detalhes das interações que aparecem que aparecem é, entre o sistema e a vizinhança. Entre o sistema e a vizinhança. Durante é, um processo e não só do estado inicial e final do sistema. Tá? Então, durante um processo e não só dos estados inicial e final do sistema. Mas como assim, professor? Como assim do estado final e inicial do meu sistema? Isso quer dizer, pessoal, que a noção de trabalho em um estado não tem significado.
Então, não existe, por exemplo, o trabalho no estado 2 menos o trabalho no estado 1 quando eu resolvo a integral. Por exemplo, é, a integral do estado 1 por estado 2, que ele é o delta minúsculo do trabalho, vai ser igual ao próprio trabalho, e não o trabalho de 2 menos o trabalho de 1. Por isso que eu represento como delta W, porque eu não consigo resolver essa integral, tá? Ela é dita inexata. Por isso que a integral fica dessa forma aqui, tá? Por exemplo, esse delta W quer dizer diferencial Ô, pessoal, perdão. Eu estou escrevendo aqui e eu esqueci de trocar a tela para vocês. Tá? Tá aqui, perdão. Eu não vou começar de novo não, porque eu acho que senão perde muito tempo aqui, tá? Então tá aqui, ó. Trabalho, a gente tem na mecânica aqui que é a força vezes deslocamento. Ele precisa saber como a força varia com o deslocamento, né? O valor do trabalho, como eu disse, depende de detalhe das interações que aparecem entre o sistema e a vizinhança durante um processo, e não só dos estados inicial e final do sistema. E aí, o que isso quer dizer, né? Que o sistema, oh meu Deus, que não depende, né? Só que não representa, né? Só os estados inicial e final do sistema. Ele quer dizer que a noção de trabalho em um estado não tem significado. Então, não existe, né? Trabalho em um estado. Então, eu tenho aqui a integral do diferencial aqui do trabalho, de trabalho, vai ser igual o trabalho. Eu não tenho o trabalho de 2 do estado 2 menos o trabalho de 1. Isso daqui não existe, tá? Isso daqui não existe, né? Então esse a gente representa como inexato por esse delta minúsculo. Então esse delta minúsculo é o diferencial de trabalho é dito inexato, pois a integral não pode ser calculada. Tá? Então por isso que a gente representa o trabalho dessa forma. Então trabalho não é uma propriedade, né? Sempre lembre disso, tá, pessoal? Porque eu já participei de uma banca de TCC de um aluno, colega de vocês. Não é uma propriedade. Tá? Eu já participei de uma banca de um colega de vocês, né? E que todo equacionamento lá e o colega falou, aqui tá as propriedades extensivas, intensivas, tal, falou de trabalho. Aí eu perguntei lá na hora da arguição, né? Falei assim, você falou de propriedades extensivas, propriedades intensivas e trabalho, né? Trabalho é uma propriedade extensiva, intensiva ou sei lá, não é uma propriedade? E esse aluno não soube responder, né? Então, ou seja, meio que ele acabou copiando alguns trechos lá do livro, sem entender o que realmente era, né? O que estava acontecendo, o que é uma propriedade extensiva, o que é uma propriedade intensiva, né? E muito mais. Saber que trabalho não é uma propriedade, tá? Então levem isso aqui para o resto da vida de vocês e não esqueçam disso, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Ai, ai. Pessoal, me desculpa, viu, de não ter colocado aqui. Eu devo ter parecido um bobo, né? Falando sozinho aqui e vocês nem vendo o que eu tava escrevendo, né? Mas tá aí, tá? Como sempre, depois eu disponibilizo isso aqui para vocês, mas quem quiser ir copiando e estudando é bom também, né? Bom, vamos voltar para a aula. Deixa eu mudar aqui a minha cena, senão dá problema. Aí. Então tá aí, né? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele trabalho, né? Da mecânica que
que é calculado em termos de força e deslocamento, e vamos aplicar ele para modelar expansão e compressão de um gás, tá? Ou líquido, tá? Pode ser também. Então vamos considerar aqui um, um cilindro pistão, né? Na qual dentro desse cilindro pistão eu tenho um gás aqui com uma massa constante, tá? Vou delimitar minha fronteira, então eu vou escolher meu sistema aqui como sendo todo o gás que está dentro desse cilindro pistão. Como não tem fluxo de massa entrando, né, e nem saindo aqui, atravessando a minha fronteira, eu tenho um sistema fechado, tá? E eu estou falando para vocês que esse gás aqui vai expandir, vai sair do estado 1 aqui e vai levar esse pistão, né, exercer uma pressão aqui na face do pistão. É uma pressão uniformemente distribuída aqui na face do pistão e vai elevar esse pistão até durante uma distância, eu coloquei D aqui, mas é um deslocamento L, tá? Seria L. E ele vai subir até o estado 2 aqui, devido a essa expansão do gás, tá? Então, olha só, considerando então um processo quase estático, né? O trabalho realizado ele olha lá, o diferencial de trabalho, né? Porque ele está representando aqui que ele não é uma propriedade. Deixa eu lembrar. Deixa eu mostrar aqui, só comparar aqui com vocês o negócio. Tá? Lembrando disso. Quando eu tenho uma propriedade, por exemplo, vamos colocar aqui o volume, por exemplo. Né? Quando é Quando é propriedade, exemplo, o volume, né? O volume é uma propriedade extensiva ou intensiva, pessoal? Vocês lembram? O volume é uma propriedade extensiva, né? Então, olha só. Se eu pegar a equação que eu tenho, né, integral de V1 até V2, volume inicial, dV, o que eu vou ter? Eu consigo calcular essa integral, né? Né? Então a integral do volume V1 do estado inicial até o volume V2 estado final, que é o estado 2, de dV eu tenho que V2 menos V1. Então eu consigo calcular, né? É um diferencial exato, né? Então por isso que eu uso o Dzinho aqui. E aqui eu uso o deltinha porque é um diferencial de trabalho inexato. Eu não consigo calcular essa integral, né? Essa daqui eu já consigo, porque o volume é uma propriedade, no caso uma propriedade extensiva, tá? Então só lembrando aí. Vamos voltar aqui para o slide. Muito bem. Então olha lá. Então eu tenho que o meu trabalho aqui vai ser igual a força vezes a distância, né? No caso L aqui, que foi essa distância do que o pistão estava aqui no estado inicial, foi até para o estado final aqui, o estado 2. Qual vai ser a força que está sendo aplicada aqui, né? Entre a minha vizinhança e minha fronteira? Isso, entre a vizinhança e meu sistema através da fronteira. É a força devido à pressão, não é? Sobre a área aqui da face do meu pistão. Então a força vai ser igual a pressão vezes a área. E o meu volume, né, minha variação de volume, porque esse gás que vai se expandir vai variar o volume é a área vezes o comprimento, né, dessa distância aí que ele deslocou. Então, substituindo essas duas equações, né, então pressão vezes área eu substituo aqui, vezes o dl, se eu isolar o dl, vai ficar a variação do volume dividido pela área aqui, né? Então as áreas vão acabar cortando e vai sobrar só PDV, né? Então vamos tirar isso aqui, substituir, né, para tirar esses dV, né, essas variações, esse diferencial, a gente vai integrar, né? Então o trabalho é realizado pelo processo desde o estado 1 até o estado 2, ele pode ser determinado por essa equação aqui,
né? Então o trabalho do estado 1 para o estado 2 é igual a integral de 1 e 2, delta W. Lembrando que é inexato, então isso aqui é o próprio W12, né? Que está aqui. Vai ser igual a integral de V1 até V2 de P dV, né? Então tá aí o cálculo do trabalho, né? No caso aqui do processo 1 e 2, na expansão de um gás num sistema cilindro e pistão, tá? Então tá aí a definição dele. Porém, pessoal, normalmente em casos reais, né, a gente precisa do quê? Né? Vocês viram aqui que tem uma relação da pressão com a variação do volume, né? E quando eu não conheço, né? E quando eu não conheço e quando eu não tenho uma boa relação da variação do volume com a pressão, por exemplo, que é o que muito acontece em casos reais, tá? Então, para resolver essa integral que a gente viu ali no slide passado, a gente precisa dessa relação da pressão, né, entre a pressão do gás na fronteira móvel e o volume do meu sistema, né, que está aqui, ó, PdV. Só que em muitos casos reais eu não tenho essa relação PdV, né? Um exemplo disso, expansão e compressão no cilindro de um motor de automóvel. Então, devido à combustão, se eu botar um transdutor de pressão lá na cabeça do meu cilindro, vamos dizer, né? Lá na extremidade do meu cilindro. Então, devido à combustão e outros efeitos de não equilíbrio, dão lugar à não uniformidade ao longo de todo o cilindro. Então, eu não tenho um valor preciso dessa pressão com o volume do meu cilindro, né? E quando também não temos... Aí, então, devido a essa não uniformidade aqui ao longo de todo o cilindro, olha só, se eu pegar o gráfico aqui de P, de pressão e volume, você pode observar que eu tenho essa não uniformidade, né, ao longo de todo o cilindro. Eu não tenho os valores corretos aqui, né? Se eu der um fit aqui, ó, vocês vão ver que os valores não estão, eles ficam dispersos, né? Então não tem uma boa relação de PdV, tá? Então quando a gente não tem essa relação, a gente pode calcular o trabalho usando-se o balanço de energia que vocês vão aprender nessa aula aqui, só que em outra aula, tá? Nesse mesmo conjunto de slides, mas em outra aula, outro dia. Tá? Então é por isso que a gente usa também o balanço de energia. Tá? Quando você não tem essa relação de pressão e volume, você consegue calcular o trabalho através do balanço de energia. Resumindo, é isso. Ok? Pessoal, a gente viu nas aulas de conceitos e definições, né, a parte de sistema em equilíbrio, né? O que acontecia em um sistema de equilíbrio. Eu dei até um exemplo daquele bloco A e B lá, né, que depois eles entraram em equilíbrio quando se encontraram, porque eles estavam com diferentes temperaturas, né. Um processo, pessoal, em quase equilíbrio é quando o processo ele sai do equilíbrio, mas ele é tão pequeno, assim, infinitesimal, que você praticamente pode considerar ele em equilíbrio, né? Por isso que é um processo em quase equilíbrio. Por que a gente usa isso? Um exemplo, na mecânica lá, quando vocês faziam um exercício de física lá na mecânica, por exemplo, uma polia com uma corda, né, para levantar um peso. Normalmente você não desconsiderava o atrito da polia com a corda, né? Porque esse valor era tão pequeno em todo o meu sistema, né, que não ia influenciar tanto no valor final, né, do exercício, né? Então você podia simplificar. Aqui é a mesma coisa, tá? Como ele sai do equilíbrio tão pouco, né, a gente pode considerar nesse estado quase equilíbrio. Da mesma forma que na mecânica a gente fazia isso para o quê? Simplificar as equações também, né? A gente conseguia simplificar bastante as equações quando a gente desconsiderava, por exemplo, o atrito da polia com a corda, né? E aqui é a mesma coisa, então a gente consegue simplificar as equações. Então, o processo em quase equilíbrio é aquele em que todos os estados através dos quais o sistema passa podem ser considerados estados de equilíbrio, tá? Como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Como assim em que todos os estados através dos quais o sistema passa podem ser considerados estados de equilíbrio? Vamos imaginar, o livro até dá um exemplo desse, tá, pessoal? Eu aconselho a ler, mas vamos imaginar um cilindro na qual eu tenho um pistão com um gás lá embaixo, tá? O que eu começo a fazer? Em cima desse pistão, então esse gás está comprimido lá, né?
Porque em cima desse pistão eu coloquei um monte de esfera, né, de esfera com as mesma massa. Então um monte de bolinha que possui o mesmo peso, né, a mesma massa, tá? Em cima desse pistão e está comprimindo o gás. Quando eu vou lá nesse cilindro meu com o pistão lá e as bolinhas em cima do pistão, eu vou lá e tiro uma bolinha só, o que que acontece? Esse gás vai dar uma expandida, né? Porque eu tirei o peso ali de cima, né? Então ele vai dar uma expandida e vai entrar rapidamente de novo no quê? No estado de equilíbrio. Então, a hora que eu tirei a massa, ele sai do estado de equilíbrio, né? Porque o gás se expande ali e depois ele volta rapidamente de novo para o estado de equilíbrio. Aí eu vou lá de novo e tiro mais uma bolinha, mais um peso. De novo ele sai do estado de equilíbrio rapidamente e rapidamente ele entra no estado de equilíbrio de novo. E assim eu vou tirando, né, até chegar no meu estado final lá, vamos dizer o estado 2, que a hora que eu tirei todas as bolinhas, o gás se expandiu por completo, tá? Então, é isso que ele quer dizer, que os estados através dos quais o sistema passa pode ser considerado esse equilíbrio. Então, cada vez que eu vou tirando a bolinha, eu vou ter vários estados em equilíbrio ao longo do meu processo todo, que é do estado 1 para o estado 2. Entenderam? Mais ou menos? É isso daí que tem que entender, tá, pessoal? Quem não entendeu, depois a gente tira a dúvida e a gente lê um livro também que ajuda bastante, tá? Então, vamos ver isso daqui de forma num diagrama aqui, né? Olha só, eu tenho um diagrama de pressão e volume. Então, eu tenho o estado inicial aqui 1, tenho o estado final 2. Olha só, eu já posso perguntar para vocês, isso aqui é um processo de expansão ou compressão? Né? Olhando o diagrama já dá para saber. Se eu estou indo do volume 1 para um volume 2, que é maior, é um processo de expansão, correto? Então olha aqui meu sistema, né? Então tem um gás aqui com um pistão, esse gás vai se expandir e empurrar meu pistão até o estado 2 aqui, né? Então olha só, no estado 1 eu tenho as minhas propriedades, né? Eu tenho a pressão 1, tenho o volume 1 e no estado 2 eu tenho a pressão 2 e o volume 2, né? Então o que ele quer dizer isso daqui, né? De uma forma aqui usando o diagrama. Em cada posição intermediária do pistão, né? Ou seja, em cada posição aqui intermediária do meu pistão, que está representada por esse caminho aqui, essa curva, a pressão uniforme do gás é mostrada como um ponto no diagrama. Então, em um ponto aqui, a pressão está uniforme. Em outro ponto, a pressão está uniforme. Em outro ponto, a pressão está uniforme. É igual acontecia quando eu ia tirando a bolinha. Né? Ele saía do estado de equilíbrio, mas depois ele retornava. Então, cada ponto eu tenho a pressão, por exemplo, uniforme. Tá? O caminho de 1 e 2, né, que é esse caminho aqui, ele representa os estados de equilíbrio. Né? Em cada ponto, você vai ter os estados de equilíbrio pelos quais o sistema passa durante todo esse processo do estado 1 para o estado 2. Por isso que a gente pode considerar um estado de quase equilíbrio. Tá, pessoal? É isso. Lembrando também que dá para você calcular o trabalho, né, desse estado 1 e 2, né, através da área. Né? Então, essa área aqui que está, vamos dizer, em negrita aqui, é o trabalho, tá? Você pode calcular o trabalho, porque o trabalho é integral de V1 a V2 de PDV, tá? Beleza? Mas e aí, professor, como que eu calculo então, né? Quando eu tenho esse tipo de processo de quase equilíbrio, a gente chama de processo politrópico, tá? Ou processo quase equilíbrio, né? Não tem problema. Mas nos livros fala também bastante a palavra politrópico, né? Então, um processo politrópico é essa relação entre a pressão e o volume durante um processo de expansão ou compressão em quase equilíbrio. E a gente pode descrever ela analiticamente por P V elevado a n igual a uma constante, onde esse valor n aqui é uma constante para um processo particular. Então, a empresa ou a indústria do produto, sei lá, vai dar o valor desse n aqui. Tá? É uma constante para um processo particular. Então, na hora que for calcular o trabalho aqui, do estado 1 para o estado 2, num processo em quase equilíbrio, eu tenho que aplicar essa equação aqui. Tá?
Então vamos brincar aqui, vamos voltar para o meu caderno aqui. Eu não vou esquecer agora de trocar. Muito bem, troquei. Pessoal, às vezes buga a cabeça, é muita coisa, vocês não têm noção. Aqui. Vamos lá para minha letra feia de novo. Já peço desculpas. Mas é o que tem, pessoal. Não vejo outra forma de dar essa aula, tá? Processo politrópico. Vamos tentar desenhar aqui. Eu vou desenhar um cilindro pistão para variar, né? Sempre a gente vai usar isso aqui. Opa. Pessoal, não vou ficar usando a ferramenta ali de fazer quadrados, essas coisas não, que eu já tentei usar e não funciona direito, não sei porquê. Então tá aqui o meu pistão. Aqui dentro eu tenho um gás. Vou considerar o meu sistema aqui, esse gás que está aqui dentro, no meu cilindro pistão. Então tudo que está externo ao meu sistema é a minha vizinhança, tá? E eu vou considerar que esse gás vai se expandir, então eu vou sair de... Aqui está meu estado 1, tá? Vou sair de 1, onde eu tenho P1 e V1. Esse gás vai se expandir, levar o pistão até o estado 2, onde eu tenho P2 e tenho V2, tá? Então vamos lá. Eu estou considerando que é um processo então de expansão, né? Expansão do gás. Tá? Então vamos lá. Considerações que tem que ser levadas aqui. O gás é um sistema fechado, correto? A fronteira móvel é a única forma de trabalho. E a expansão é um processo politrópico, que é um processo em quase equilíbrio, tá, pessoal? Isso aqui sempre o exercício vai falar para vocês, tá? Se é um processo politrópico, tá? Então, olha só, definição nossa lá de trabalho, né, na termodinâmica, de expansão e compressão, a gente acabou de fazer, lá em cima no slide, né? Então, o trabalho do estado 1 por estado 2 é igual ao que? A integral de V1 até V2 de P dV, não é isso? Ok. Mas quem que vai ser minha pressão aqui no processo politrópico? Lembra lá da equação? No processo politrópico é P, V elevado a N é igual a uma constante, não é isso? Então, se eu isolar essa pressão aqui, eu tenho o quê? Constante dividido por V elevado a N, né? Então, aplicando isso aí, ó, pressão vai ser igual a constante
dividido por V elevado a N, tá? Cuidado que esse V não é de velocidade, é volume, hein? Pelo amor de Deus. Tá. Então, o trabalho é igual a volume inicial até o volume final integral, né? Substituindo ali, então eu vou ter constante dividido por V elevado a N, dV, tá? Continuando. Vamos resolvendo essa integral aí. Então, o trabalho vai ser integral de V1 de V2, só rearranjando aqui, né? Constante. Vou passar o V elevado a N aqui para cima, vai ficar então constante vezes V elevado a menos N, tá? Cuidado com esse menos aqui, vou ter que fazer direito aqui. V menos N, tá? dV. Resolvendo essa integral, eu vou ter o quê? Constante de V2, né? 1 menos N dividido por 1 menos N menos a constante V2, desculpa, V1, né? V1, 1 menos N dividido por 1 menos N. Tá? Então o trabalho vai ser a constante V2, 1 menos N, só escrevendo mais bonitinho aqui, né? Menos a constante de V1, 1 menos N. Tudo isso dividido por 1 menos N. Tá? E agora, pessoal, como que eu posso resolver essa constante aí? Ela pode ser calculada em qualquer estado extremo. Quais são os estados extremos do meu processo aqui de expansão? Né? Estados extremos é o estado 1, tá? E... Opa, cadê minha coisa aqui? É o estado 1 aqui e o estado 2, né? São os estados extremos do meu processo aqui politrópico de expansão do gás no meu cilindro pistão, tá? Então, a constante pode ser calculada em qualquer estado extremo. O que isso quer dizer? Então, que a constante é igual a P1 V1 elevado a N, que vai ser igual a P2 V2 elevado a N. Não é isso, pessoal? São os estados extremos, né? Como é uma constante, então eu sei que P1 V1 elevado a N vai ser igual a P2 V2 elevado a N. Tá? Então, substituindo aqui, nessa equação aqui, né? Substituindo aqui, a gente vai ter que trabalho é igual. Olha aqui, qual constante que você vai substituir aqui? Se eu tenho V2 elevado a 1 menos N. Se é V2, pessoal, eu não vou substituir P1, V1 ali na constante, né? Como um é igual ao outro, eu vou substituir o quê? P2, V2, né? Para depois eu poder trabalhar com esses expoentes aqui,
né? Então vai ficar P2 V2 elevado a N vezes V2 1 menos N. 1 menos N. Menos, aqui se eu tenho V1, eu vou trabalhar então com P1 V1, né? Então P1 V1, isso aqui elevado a N, vezes V1 1 menos N, tudo isso aqui dividido por 1 menos N, né? Então só substituir aqui, pessoal, a constante. Peguei o P2 V2 e coloquei aqui, coloquei o P1 V1, coloquei aqui, tá? Isso me dá então que o trabalho do estado 1 para o estado 2 aqui no meu processo vai ser igual a P2 V2 menos P1 V1 dividido por 1 menos N, tá? Esse daqui é a nossa equação de trabalho Essa aqui é a nossa equação do trabalho para processo politrópico, expansão de um gás, né, do estado 1 para o estado 2. Tá? Pessoal, e se... Deixa eu fazer em outra folha aqui. Folha 3. E se o N for igual a 1 daquela equação de politrópica? Se N for igual a 1, como que ficaria a equação? Ah, professor, só substitui 1 ali e pronto, né? É só substituir 1 aqui, o N igual a 1, só substituir aqui e colocar aqui? Não, né? Porque vai ficar uma coisa dividido por 0, né? Não tem como, né, pessoal? Então o que a gente faz? Tem que fazer o cálculo, tá? Então olha só. Se N é igual a 1, então a equação do processo politrópico vai ficar como? Então eu tenho que PV é igual a uma constante, certo? PV é igual a uma constante. Então, se eu isolar o P aqui, eu tenho que P é igual a uma constante dividido pelo volume, né? Então, se eu aplicar na equação lá do trabalho, para expansão e compressão de um gás, né? Então, trabalho vai ser igual a integral de V1 até V2 de P dV. Oh, meu Deus do céu. Então, substituindo aqui a pressão, né, sendo a constante dividido por V. A constante, como é uma constante, eu já posso tirar fora da integral, então eu vou tirar ela fora da integral. Constante. Integral de V1 até V2 de dV sobre V, né? Aí vocês vão lá na tabela de integral, essa integral é o quê? É ln, né? Então isso aqui é igual a constante vezes ln de V2 sobre V1. Então o trabalho para n igual a 1 vai ser igual a P1 V1 ln de V2 sobre V1. Pessoal, peço para vocês não decorarem. Né? Na prova eu exigia, né, na prova presencial, eu exigia que vocês fizessem, né, o cálculo e não aplicassem a equação de uma vez. Olha aqui nesse caso. Lembra a constante lá?
a constante a gente pode pegar os casos extremos, não é? Os estados extremos, né? Então a gente tem que a constante é igual a P1 V1, que é igual a P2 V2, não era isso? E aí, qual que eu vou pegar aqui? Eu peguei aqui o P1 V1. Poderia ser P2 V2? Poderia. Poderia ser P2 V2 vezes ln de V2 sobre V1, né? Então vai depender do exercício. Se você tem o volume 2 e tem a pressão 2, por que você vai pegar P1 V1? Por isso que eu falo para não decorar, tá? Entendeu? E a mesma coisa ao contrário. Se eu tenho P1 e V1, por que eu vou pegar P2 e V2? Tá? E um outro caso, pessoal. E se n for igual a zero? Como que fica? Para estado de quase equilíbrio, né? Um processo politrópico. Então ficaria P vezes V elevado a zero, com n é igual a zero, é igual a uma constante. Ou seja, então eu tenho que a pressão é igual a uma constante. Né? Se eu resolver o trabalho aqui, então, a integral de V1 até V2 de P dV. Pressão é constante, então sai fora da integral. Então vou ter pressão vezes a integral de V1 até V2 de dV. Então o trabalho vai ser igual a pressão V2 menos V1. Né? É isso aí, pessoal. Uma pergunta que eu tenho para vocês. Ah, professor, mas você está falando de expansão. E se fosse compressão, o que ia acontecer? Se fosse compressão, o meu V1 seria aqui, né? Nessa região. E o meu V2 seria aqui. E V1 seria maior que V2. E o que ia acontecer? Ia ficar negativo, né? Se eu tenho esse V1 aqui, meu volume do estado 1 maior que o volume do estado 2, meu trabalho daria negativo, tá? Que quer dizer o quê? Né? Aí entra a conversão de sinais. Desculpa. Desculpa, pessoal. Conversão dos sinais para trabalho, né? Então, se eu tenho uma compressão, a minha vizinhança está realizando trabalho sobre o sistema, ou seja, o sistema está recebendo trabalho, o trabalho é negativo. Quando o meu sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, ele é positivo, né? Quer ver? Aqui, ó. Olha aqui, né? Então, no caso da compressão, né? Eu tenho que a minha vizinhança, né? O pistão está realizando trabalho sobre o meu sistema que é o gás. Então, o trabalho tem que dar negativo. Agora, quando o meu sistema, no caso é o gás, ele está se expandindo, ou seja, ele está empurrando o pistão que está na vizinhança, então o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança, ele é positivo. Ok? Então fica a dica aí, né? Porque vocês poderiam perguntar, ah, professor, mas você está falando só de expansão e expansão, o que acontece na compressão? Acontece isso. A forma de calcular é a mesma, né? Porém, o que muda vai mudar o sinal, tá? Entenderam, pessoal, até aí? A gente vai fazer bastante exercício desses, né? Mas, então, primeiro eu vou terminar de... Assim que a gente terminar todos esses slides da aula dessa aula da energia e primeira lei da termodinâmica, a gente vai fazer exercícios, tá? Tanto de processo de expansão e compressão, e na aula que vem a gente vai ver também a parte de balanço de energia, né? E ciclos termodinâmicos. E aí a gente vai fazer vários exercícios, tá? Eu vou fazer uma aula só de exercício para vocês, então fica tranquilo. Enquanto isso, vai estudando a teoria. Quem quiser já ir adiantando fazendo exercício, fique à vontade, tá? Eu gostaria ainda de falar de calor e potência, né? Então são mais dois slides aí, aguenta aí. Né? O calor, pessoal, ele é definido como sendo o caminho
pelo qual a energia é transferida através da fronteira de um sistema numa dada temperatura a um outro sistema ou vizinhança numa temperatura inferior. Então já observe vocês que essa transferência de calor, né, entre o sistema e a vizinhança, ela sempre se dá do que está com maior temperatura, né? Então se a minha vizinhança está com maior temperatura, quem vai receber calor é o sistema, tá? E vice-versa, né? Se o sistema está com uma temperatura maior que a vizinhança, o sistema vai transferir calor, né, para a vizinhança através da fronteira, tá? Né? Então, para que ocorra essa transferência de calor, você tem que ter uma diferença de temperatura entre os dois sistemas, né? No caso a vizinhança e o sistema que você escolheu, né? Não tem como ter transferência de calor, né? Essa transferência de calor se as temperaturas são iguais, né? Então não faz sentido. Então, sendo o calor o caminho pelo qual a energia cruza a fronteira do sistema, então o corpo não contém calor. Ou seja, quando eu falo que o corpo não contém calor, eu estou falando que, tipo, no estado 1, né, olha lá, está até escrito aqui, ó, a quantidade de calor transferido quando o sistema sofre uma mudança do estado 1 para o estado 2 depende do caminho ou trajetória que o sistema percorre durante a mudança de estágio. Vocês já viram isso? Onde vocês viram isso? Em trabalho, né? Então, eu não tenho calor no estado 1 e tenho calor no estado 2. O calor ele é transferido no processo do estado 1 para o estado 2. Então, o calor, pessoal, também não é propriedade, tá? Então, olha aqui a equação, tá? Para calor do estado 1 para o estado 2, quando eu resolvo, essa integral é dita inexata, né? Eu não consigo calcular. E por isso que tem o delta aqui minúsculo, né? O delta Q, porque ele é inexato, tá? Então não existe Q2 menos Q1, tá? Para resolver essa integral. Não tem como resolver ela, né? Então onde Q1 e Q2 é o calor transferido durante o processo entre os estados 1 e 2, que foi o que eu já falei. Ok? E aí volta para os sinais, né? Pessoal, é bom sempre estar em mente isso aqui. É bom ter na cabeça, tá? A dica que eu dou decora o sinal para trabalho, porque depois o do calor é inverso. Então, quando o sistema recebe calor, ele é positivo, enquanto que quando o sistema recebe trabalho, ele é negativo, né? E o sistema, quando transfere calor para a vizinhança, o calor é negativo, e o sistema, quando realiza trabalho para a vizinhança, ele é positivo, tá vendo? É o contrário. Então, decora um trabalho, que vamos dizer é o mais utilizado, e aí se você sabe o trabalho, você sabe que é o contrário para o calor, ok? Então fica a dica. Depois a gente vai fazer uns exercícios, tá? Disso aqui. Eu acho que dá para fazer o 3.14 aqui. Vamos ver. Não, eu faço depois, pessoal, porque daí eu deixo tudo bonitinho lá naquele caderno virtual e aí eu vou resolvendo ali, né? Ficar melhor, eu acho, do que eu ficar que nem doido aqui, né? Pessoal, outra definição aí é de potência, tá? Potência é a taxa de transferência de energia por intermédio de trabalho, né? Quando a gente fala em taxa, por isso que tem esse W ponto aqui, tem esse pontinho em cima da unidade do W aqui, né? Da variável. Então, assim, quando a gente fala em taxa, a gente põe esse pontinho. Então, a potência ele é igual a força vezes velocidade, ou seja, é o produto da força pela velocidade no ponto de aplicação da força. O trabalho total realizado durante o intervalo de tempo. Então, você tem que o trabalho da integral de tempo de T1 até 2, né? Porque quando a gente fala em taxa, a gente está falando em tempo, né? Então, é a potência, dt, que vai ser igual a força vezes a velocidade, dt, tá? Para conversão de sinal é a mesma de trabalho, você aplica a potência, né? Porque potência, pessoal, é trabalho, só que na forma de taxa, né? Então é a taxa de transferência de energia por intermédio de trabalho. Tá? As unidades é joules por segundo ou watt, né? Outras unidades, Fit vezes libra-força por segundo, BTU por hora. BTU vocês já devem ter ouvido falar, né? Normalmente de ar-condicionado, essas coisas. Cavalo-vapor, que é o CV, e o HP, que é o horsepower também, que é cavalo. Potência de cavalo, né? Tá? Alguns exemplos aqui de potência. Tem a potência transmitida por um eixo e a potência elétrica, né? A potência transmitida por um eixo a gente pode calcular, né?
através do torque vezes a velocidade angular desse eixo rotativo, onde o torque é a força tangencial vezes o raio e a velocidade angular é a velocidade normal, né, a velocidade escalar aqui, dividido pelo raio. E a potência elétrica você tem, né, quando você tem um motor elétrico, uma bateria e tal. Quando você tem uma corrente I, né, que é produzida pela diferença de potencial elétrico, que é o epsilon, não sei se é epsilon que fala isso aqui, que existe entre os terminais A e B, tá? Aqui, por exemplo, de uma bateria, né? Os terminais A e B, então você tem um DDP, né, um potencial elétrico, e aí uma corrente é induzida aqui na fiação, né? Então a potência é calculada dessa maneira. A potência é igual a menos o potencial elétrico vezes a corrente. A unidade é volt, que é 1 watt por ampere. Ok, pessoal? Acho que eu vou ficar por aqui. Teve bastante tempo já. Acho que já deu 55 minutos aqui de aula. Espero que vocês gostem, tá? Desculpa novamente eu não ter trocado a tela lá aquela hora, mas deu tempo, eu vi até que rapidamente, né? Até mais, vão guardando suas dúvidas aí pra gente marcar uma aula síncrona, né? Então vai anotando as dúvidas para quando a gente marcar essa aula síncrona, vocês já tirarem e não esquecer de fazer a pergunta, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula que vai ser sobre balanço de energia, tá bom? Tchau, tchau.